Salve pessoal! Então, continuando a nossa discussão sobre hobbies, essa é a segunda parte, e aqui eu gostaria de discutir com vocês os detalhes mais específicos sobre a leitura dele de direito natural e teoria da justiça, né? Como eu disse antes para vocês, existe uma diferença fundamental entre as duas áreas, né? E talvez a partir agora da modernidade comece a ficar mais claro, comece a ficar mais evidente por que que existem essas diferenças, tá? Então, assim, o que que acontece? A gente tem, no contexto específico da formação do direito natural, mais especificamente, mais particularmente na raiz do contratualismo, uma preocupação fundamental que é a preocupação da gênese da sociedade, né? É interessante observar aqui, como eu tinha falado para vocês, parte do objetivo dessas sessões estava justamente em tentar desfazer algumas das confusões conceituais que existem no que diz respeito à leitura do Hobbes, né? Ela é uma leitura que exige certos pressupostos e a gente já não tem mais a mesma ligação com esses pressupostos que nós costumávamos ter, né? Pelo menos não no sentido de uma leitura mais geral. Então hoje eu queria justamente tentar rearticular algumas das preocupações mais fundamentais, algumas das preocupações mais diretas com a literatura hobbesiana, né? Então, o que que acontece? Como é que a gente opera a leitura de uma teoria da justiça nele? Para a gente entender o que que é o fundamento da justiça, a gente precisa beber das fontes que a gente trabalhou até aqui, que são justamente as fontes da leitura da virtude e da organização de um léxico, da organização de uma gramática própria para a produção filosófica dele. Então, tudo aquilo que a gente viu antes, notadamente na formação daquelas três grandes virtudes, né, que vão ser representadas por características ou atributos específicos da reflexão racional do ser humano, eles vão, na realidade, rearticular uma série de valores, né, que estão muito mais profundamente ligados às paixões. Então, a ordem para o Hobbes é essa: as paixões estimulam determinadas ações e essas ações que são arquitetadas, elas são filtradas, elas são conduzidas por esses instrumentos racionais específicos. Tá? E aí a gente tem dentro desse contexto toda uma gama de desculpem, toda uma gama de leis do direito natural que vão começar a surgir, e para a gente entender como elas funcionam, como elas operam, vai ser necessário que a gente entenda o que ele pensa especificamente sobre a espécie humana, né? A gente conhece o adágio fundamental dele, né, que é o estado de guerra de todos contra todos, né? Na verdade, ele vai falar sobre um estado original de guerra, né? Ele não fala esse termo todos contra todos, ele vai aparecendo, né, aos poucos, mas num primeiro momento, né, no final do primeiro livro do Leviatã, a preocupação primordial dele é tentar explicar por que que a gente vive em estado de guerra uns contra os outros, ou por que que nós viveríamos. E é interessante que ele não faz, né, porque a gente tende a ler, e aí começa já um primeiro equívoco, a gente tende a ler isso como se fosse uma situação histórica. Na realidade é uma hipótese que ele levanta, né? Ele não está dizendo que isso existiu, que isso, né, foi um momento histórico, não tem nada disso. O que ele está dizendo basicamente é: se nós considerarmos o que nós somos, se nós considerarmos o retrato mais fiel da natureza humana, nós teremos uma tendência, que é a tendência de nós entrarmos em luta constante uns contra os outros. E aí ele vai tentar explicar por que que isso acontece, né? Essa ideia de luta entre os indivíduos, de guerra de todos contra todos, ela apareceria porque nós temos num primeiro momento algo que ele vai chamar de liberdade. Ele vai dizer assim: a nossa liberdade, que é inalienável e indissociável da nossa natureza, e eu já vou explicar melhor o que, que isso significa em termos de uma reprodução ou de uma continuação de contratualismos posteriores, né? A nossa natureza envolve a possibilidade de sermos livres. Na mente dele, ser livre significa literalmente fazer as coisas de forma desimpedida, sem barreiras, sem que haja qualquer ingerência, qualquer intervenção externa. E isso significa também que nós vamos, basicamente, isso significa obter as coisas por seu próprio esforço. E ele não para por aí, ele vai dizer assim: o ser humano ele tem como uma prerrogativa fundamental da sua própria existência
um direito estabelecido e demarcado sobre si mesmo e sobre todas as coisas que o cercam, né? E aí ele vai dizer assim: na realidade, a confusão fundamental que existe para a gente não entender as coisas dessa forma advém especificamente de uma situação, de um jogo de circunstâncias que fazem a gente misturar os conceitos de direito e de lei, né? Então, o que acontece? O direito ele gera prerrogativas, né? O direito ele opera dentro do espaço dessas liberdades, porque eu sou livre para fazer o que eu quiser. A minha liberdade mais fundamental me permite obter as coisas para meu próprio esforço, pela minha própria força, pelo exercício das minhas próprias disposições, né? Então essas liberdades, né, elas estão mais no contexto das liberties no inglês, não tanto no contexto de freedoms, né? Qual é a diferença aqui justamente? Freedoms são direitos atribuídos ou direitos reconhecidos, né? Então, é o direito de você, ele tem uma característica, um tom muito mais político, né? Liberties são liberalidades, por assim dizer, né? E essas liberalidades elas fazem com que você tenha essa capacidade de exercer esse esforço e fazer o que é necessário, fazer o que você quer fazer. E ele vai dizer assim: na verdade, a gente tem, portanto, dentro da Carta de Direitos, nós temos uma ligação mais fundamental com essas prerrogativas e com a capacidade de exercício das nossas disposições que temos diante de nós. Ao passo que a lei nos determina uma série de obrigações, né? Então, são polos opostos. E ele vai dizer assim: a lei natural ela é um pouco o exercício dessas disposições inatas da gente, dessas disposições originais da gente, que vão desenhar nossas paixões e nossas capacidades de ação, o estabelecimento da nossa capacidade de ação, de acordo com esse jogo de atribuições específicos, né? Específico, desculpe, né? E que justamente vai nos permitir, portanto, exercer os nossos esforços na tentativa de satisfação das nossas próprias demandas, dos nossos próprios quereres. Agora, isso é o interessante. Daí ele vai dizer assim: o que a gente tem como eixo, né, como força polarizadora dos nossos esforços? Ele vai dizer: primeira característica é justamente que a gente quer sobreviver, né? E aí ele tem uma tratativa muito curiosa do tema. Ele vai dizer assim: para nós sobrevivermos, nós fazemos tudo que nós precisamos, né? O que há de mais fundamental na nossa existência é essa demanda, essa luta pela sobrevivência. Agora, a luta pela sobrevivência ela traz à tona uma questão curiosa, né? Nós não, em momento algum, pode ser exigido da gente que a gente abra mão dessa capacidade de sobrevivência ou dessa capacidade de sustento intuitivo, sustento instintivo da nossa própria existência. E o fato é que, como nós todos temos prerrogativas ilimitadas, nós confrontamos uns aos outros. De fato, a questão da sobrevivência ela é tão poderosa, ela é tão forte, que ela nos permite alegar, inclusive, direitos sobre o corpo dos outros. Nós poderíamos, tecnicamente, inclusive, atacar o outro ou tomar o outro à força para tentar sobreviver. Claro que se a gente chegar a esse nível, a gente também está criando, através do exercício específico das nossas próprias prerrogativas, uma imposição sobre o outro que faz com que ele próprio limite a sua capacidade de sobrevivência. E aí entra a grande questão. Nós acabamos de dizer que não é possível a um indivíduo, né, abrir mão, não é possível a um indivíduo viver sem buscar esse instinto de sobrevivência. Isso significa que no terreno das prerrogativas ou dos direitos, o direito de sobreviver está firmemente estabelecido e eu não posso exigir de um indivíduo que abra mão disso. De fato, seria completamente inconcebível pensar nessa hipótese. Então, o que acontece? Se eu não posso exigir, o meu direito sobre o outro ele fica também mitigado, ele fica limitado, em razão dessa impossibilidade de exigência. Como eu não posso exigir isso do outro, o outro também não pode exigir isso de mim, e essa incapacidade de exigir faz então que exista uma limitação original ao próprio exercício do direito. E isso é o mais curioso, porque a transição entre direito e lei aparece exatamente aqui. No minuto em que a própria natureza do direito expressa, por uma condição mais fundamental, a sua incapacidade de alcançar em seu total exercício a sua expressão máxima, também o direito do outro passa por esse processo. E aí eu passo a ser obrigado a essa restrição. Mas veja que ninguém está exigindo que você abra mão das suas demandas de sobrevivência. Isso não pode ser feito. Tá?
O Hobbes deixa isso muito claro. Ninguém pode exigir de você que você abra mão dos instrumentos necessários para a sua sobrevivência, do exercício necessário de seus direitos para a sua sobrevivência. Tá? O que acontece aqui é que se você não pode ter isso exigido de você, você também não pode exigir do outro. Né? E aí ele entra em um contexto fundamental. Ele fala, e ele é um pouco boçal mesmo quando ele vai falar sobre esse assunto 2 capítulos depois do que a gente está discutindo aqui. Ele fala assim: olha, isso é para as mentes mais simples ou para as mentes mais desinteressadas do assunto entenderem. Né? A gente pode resumir tudo a um princípio fundamental que é o faça aos outros o que você quer que façam a você. Né? Basicamente esse princípio ele é derivado de uma outra categoria principiológica que é não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Né? Então ele vai trabalhar com essas duas forças, privilegiando a segunda aqui, né, que está na nossa ordem do slide, que é faça aos outros o que você quer que façam a você, para tentar demonstrar que da própria natureza do direito começa a emergir esse princípio. Inclusive ele revisita a noção bíblica várias e várias vezes, tentando explicar de uma certa maneira o que significa você depositar sua crença. E para aqueles que falam que ele é um ateu, ele inclusive reitera nesses capítulos a ideia de que ele fala lá pelas tantas, olha, um homem que respeita, um ser humano que respeita os princípios religiosos vai ter isso encruado na mente dele, entranhado na mente dele. Aquele que é louco o suficiente para dizer que Deus não existe ou não acredita em Deus, é doido o suficiente para não acreditar em Deus, então está aí a prova cabal de que não é tão simples assim a relação dele com a religião, né? Vai acabar escapando por entre as linhas e por entre as fissuras dessa carta de direitos mesmo, dessa leitura de mundo, vai acabar escapando entre os dedos e vai enveredar por um outro percurso. Aí não tem realmente como você ter um controle, como você ter um limite mais específico no que diz respeito ao comportamento dessa pessoa. Então a gente tem aqui o contexto fundamental. Existe de fato uma tendência da gente lutar uns contra os outros. Por quê? Porque nossos direitos são ilimitados. Eles inclusive nos oferecem, como nós queremos sobreviver, tudo está disponível para a nossa sobrevivência por natureza. E por conta disso a nossa tendência é avançar no terreno do outro e puxar o outro, usar o outro para sobreviver. O fato é que o outro também poderia fazer o mesmo conosco. E por esse primado de que eu não devo tratar o outro como eu não gostaria de ser tratado, ou que eu devo tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, eu acabo vendo uma limitação inerente ao meu próprio direito, à minha própria natureza de sobrevivente. Né? Isso significa também que eu tomo consciência, né, porque eu poderia simplesmente abrir mão desse princípio e dizer eu vou lutar de qualquer jeito que o mais forte vença. Né? Mas pensando bem, não é interessante para mim fazer isso, porque isso preda a própria natureza da minha sobrevivência. Quanto tempo eu vou aguentar em luta constante com os outros para arrancar deles o que eu preciso para sobreviver? Quanto tempo eu vou aguentar viver num espaço que está todo construído contra mim? Por conta disso, a ideia dessa construção do espaço contra a gente faz com que nós busquemos o primado da paz. O primado da paz ele é interessante para a própria sobrevivência. Então ele está instruído no próprio direito, ele não precisa ser obrigado. É uma questão racional. Né? Então existem várias questões organizacionais e racionais aqui que levam a entender que os meus direitos são prerrogativas minhas, as minhas liberdades, elas acabam passando por um processo de autolimitação. E é aqui que nasce a primeira arquitetura da lei. A lei ela surge justamente para tentar mostrar, né, quer dizer, a obrigação, eu saio da prerrogativa e entro no terreno da obrigação, por entender que se a prerrogativa não tem uma característica de autolimitação, ela nega a si mesma. Se eu for de maneira irrestrita e ilimitada agir com relação ao outro, eu legitimo o outro para agir contra mim e por isso eu estou agindo contra o próprio interesse original que é a sobrevivência. Desse modo, a primeira obrigação é justamente a obrigação de se refrear. Né? Pela natureza das coisas eu já vou procurar paz, e a natureza desse refrear traz as primeiras regrinhas. A mais fundamental de todas elas, a mais fundamental lei do direito natural, então agora saindo do terreno das prerrogativas e ingressando no terreno das obrigações, é a do contrato. Isso é fantástico, isso aqui é interessantíssimo e vai afetar inclusive os estudos de direito civil de vocês depois. O que o Hobbes está dizendo é que existem obrigações, guardem esse termo que vocês vão lembrar disso lá para frente. Existem obrigações naturais, existem contratos que são naturais. Tá? Eles não precisam simplesmente existir por regras convencionais. Isso vai ser negado lá na frente dentro da estrutura científica do direito civil. Mas tem alguns autores hoje
Tem algumas pessoas hoje que insistem na ideia de que nós temos de fato, nós conseguimos conceber de fato todo um jogo de naturezas, todo um jogo de concepções que são, a rigor, concepções naturais. Né? Então, todo esse contexto, todo esse enraizamento específico das nossas demandas advém de uma maneira mais particular dessa ideia original de contrato, dessa obrigação original de contrato. E o que é o contrato? Né? O contrato ele é um movimento a partir do qual o investimento que dois indivíduos fazem numa relação obriga-os mutuamente a certos comportamentos específicos. Essa é a definição civilista de contrato? Não, não é. Tá? Não é a definição que o direito civil vai dar para contrato, mas é uma definição possível. Ela é uma definição mais rudimentar, estão faltando elementos aqui que o direito civil vai completar depois. E aqui a gente tem, na realidade, uma percepção mais ampla da relação, né? Tanto que a gente está partindo da relação natural do contrato. O contrato ele faz com que, basicamente, na visão hobbesiana, o contrato ele serve, né? O contrato ele serve para a imposição de comportamentos na medida em que ele faz com que o indivíduo pegue um direito dele, uma prerrogativa dele, e entregue essa prerrogativa, faça a tradição dessa prerrogativa. Tá? Então ele vai entregar um direito. Né? Ao passo que o outro que participa com ele do contrato também entrega um direito. E ele vai fazer uma diferenciação fundamental. Ele vai dizer assim, olha, para fazer essa tradição, essa traditio, essa entrega, né, eu tenho necessariamente que compreender que ninguém entrega nada de graça. Tá? Não é natural ao homem entregar coisas se não for para obter uma compensação, para obter um benefício. Ele faz um cálculo. Né? Ele só vai entregar um direito se alguém ou se alguma coisa devolver para ele algo. Então, quando ele faz a entrega desse direito, basicamente faz essa transição no sentido específico da sobrevivência, e abre mão, entrega o direito de exercer suas liberdades de forma ilimitada, ele está esperando algo em troca. Né? Hobbes ainda fala, somente um homem tolo entregaria algo em troca de coisa nenhuma. Guardem essa frase, porque em Rousseau isso aqui vai fazer toda a diferença do mundo. Tá? O Hobbes está dizendo basicamente, olha, você entregar suas liberdades para não fazer nada, para não receber nada em resposta, é um absurdo. Significa que você está se deixando escravizar. E ninguém jamais entregaria o objeto fundamental de sua sobrevivência em qualquer limite para que não obtivesse nada em troca. Muito menos entregaria a sua possibilidade total de sobrevivência. Lá pelas tantas ele vai mesmo dizer, você pode até fazer um acordo com alguém dizendo assim, olha, se eu não cumprir minha parte do acordo, você pode me matar. Né? Você pode dizer isso. Né? Mas quando a pessoa vier te matar de fato, se você descumprir o acordo, é óbvio que você vai se defender. Você não pode fazer um acordo, em outras palavras, dizendo, olha, eu abro mão inclusive da minha prerrogativa de defender-me se você vier me matar, caso eu descumpra o meu lado do contrato. E ele diz isso porque o instinto de sobrevivência é muito mais forte, não é natural o ser humano fazer isso, não faz sentido. Né? O contrato não se sobrepõe a isso. Mas eu posso abrir mão de certas expectativas ou certas maneiras de agir, desde que o outro também abra mão. Então esse princípio que nós colocamos agora, eu não posso agir de forma ilimitada para sobreviver, porque eu não gostaria que o outro fizesse isso, né? Porque eu quero que o outro me trate dessa forma, também entendendo seus limites, vai aparecer agora dentro de uma lei fundamental que é a lei do contrato. Eu faço uma concessão e espero uma concessão em resposta. Tá? Isso aqui é a base de todo contrato social, de todo contratualismo. Né? E ela vai ser rediscutida de várias formas dentro da tradição contratualista. Né? O que acaba acontecendo então? Hobbes vai dizer assim, isso é muito interessante porque aqui reside a raiz de toda justiça. A justiça só vai existir se nós tivermos de fato como instruí-la nas nossas relações. E isso seria impossível se nós não tivéssemos essa base contratual primeira. E ele vai mais além, ele diz assim, para que eu possa contratar algo, eu tenho que ter direito sobre algo, tenho que ter prerrogativas. Para ter prerrogativas, eu preciso me apropriar desse algo. Né? Então ele vai dizer assim, para eu poder abrir mão de um direito, ele tem que ser meu para começo de conversa. E o outro também tem que ter direitos que sejam seus para ele poder entregar, para ele poder alienar para mim, né? Para ele poder abrir mão. O que significa dizer que se eu tenho direitos sobre coisas. E ter direitos sobre coisas significa que eu tenho que me apropriar de algo. Ele vai revisitar uma fórmula já muito conhecida nossa e ele vai dizer assim, o que é a justiça na mentalidade escolástica? A constante e perene vontade de dar a cada um o que é seu.
Percebe? E ele vai dizer assim: essa constante e perene vontade de dar a cada um o que é seu só pode existir se cada um tiver alguma coisa que lhe pertença. E alguém só vai ter uma coisa que lhe pertença se houver, antes de tudo, um regime de propriedade. Certo? Então você só tem justiça na cabeça do Hobbes se você tiver propriedade sobre algo. E ele lê o teu direito não como uma parte de você, não como uma construção que advém das tuas virtudes, da tua natureza propriamente dita, mas antes de tudo como uma qualidade, como uma característica instrumentalizada, instruída para a tua capacidade de apropriação. Tá? Então, basicamente, é esse o desenho que se faz. Né? E esse desenho que está sendo construído aqui, ele basicamente recupera, ele reverbera todo um processo que vai levar, inclusive, a conclusões mais distantes no sentido da formação de uma carta de direitos, de uma carta institucional. Por quê? Ele vai dizer assim, olha, a propriedade ela só vai existir na medida em que eu tenha alguma força garantidora. Ela só vai existir na medida em que eu tenha uma ordem civil. Né? E essa ordem civil só vai existir se existir um Estado. Então ele já concluiu duas coisas aqui: justiça só existe se há propriedade, justiça só existe se há Estado, especialmente nessa fórmula específica que a escolástica dá. Né? As limitações mútuas que vão surgindo, portanto, surgem porque eu sou capaz de fazer a tradição dos direitos e alienar elementos específicos dessa tradição, né, no momento dessa tradição, para a construção desse contrato. Ele vai dizer, olha, o contrato ele pode ser feito aí de várias formas. Né? Um contrato ele tem uma regra, no entanto, ele é feito de imediato. Né? O contrato é, ó, eu tenho esse livro, eu vou te vender esse livro, eu te dou o livro, você me dá a grana. Acabou, o contrato ele é feito dessa forma, dessa exata forma. Tá? No sentido específico, no sentido mais específico de contratos que são feitos a prazo, por assim dizer, nós mudamos o nome. Nós damos o nome de pacto. Então, se eu digo, olha, eu prometo para você, deixa eu tirar o post-it que está colado aqui atrás, né? Eu prometo a você que eu te vendo esse livro amanhã. Ou eu quero te entregar esse livro, eu vendo esse livro e eu te entrego daqui uma semana. Você me paga agora, eu te entrego daqui uma semana, ou eu te entrego daqui uma semana e você me paga daqui uma semana. Isso ele chama de pacto. Né? Então, o contrato ele é imediato na cabeça do Hobbes. O pacto não. O pacto ele acontece ao longo do tempo ou acontece no futuro. Então, o que acontece com relação a esse pacto e por que faz diferença o pacto? O pacto ele opera por uma predisposição futura e daí ele pode assumir várias formas. Então pode ser que eu fale, por exemplo, que eu decida, por exemplo, prometer o cumprimento da minha parte em um pacto para o futuro, apesar de receber a parte agora. Ou vice-versa, eu faço agora e você, aí do outro lado, cumpre a tua parte no futuro. Ou então nós dois decidimos cumprir as nossas partes no futuro. E aí entra a linguagem em jogo, porque eu posso dizer para você, por exemplo, olha, eu te venderei esse livro amanhã. E aí está combinado que nós vamos fazer, que o pacto já está firmado, só se realiza amanhã. Ou eu posso dizer assim, olha, eu gostaria de te vender esse livro amanhã. Né? Eu prometo, né? Então a promessa ela mudou de figura. Né? Ao invés de ser um pacto, que foi selado agora para ser resolvido amanhã, passou a ser a promessa de execução de um contrato amanhã. Então o pacto é a execução de um contrato futuro. Pode ser que o pacto seja já o desenho do, aspas, contrato que se cumprirá amanhã, ou pode ser que o pacto seja a promessa de formulação futura de um contrato, por exemplo. Né? Pode ser que um pacto seja, por exemplo, uma promessa, e aí já ele começa a mudar ainda mais a natureza, uma promessa que seja unilateral. Então pode ser que eu diga assim, por exemplo, eu quero que você fique com esse livro aqui amanhã ou depois. Né? Aí ele vai assumir outras formas e perde a natureza de pacto. Pode assumir a natureza de doação, pode assumir a natureza de herança. O mesmo vale para o contrato. Olha, eu estou te dando esse livro aqui, se aceita ou não aceita? Nesse caso, já não é mais um contrato, mas uma doação, porque eu estou fazendo uma concessão sem que o outro a faça também. Né? Mas esses me dizem assim, Rafael, você não falou agora há pouco que todo mundo sempre espera algo em troca? Sim. Né? E num contrato e num pacto, a relação de trocas é evidente. Agora, se eu faço uma doação para você, pode ser que eu queira lhe agradar. Pode ser que eu queira obter uma vantagem futura que não tem nada a ver com a entrega do livro. Pode ser que eu queira obter uma vantagem futura que é abstrata. Né? Pode ser que eu queira aumentar o meu grau de aceitação com você. O pacto é a mesma coisa. Se eu faço uma promessa de te entregar algo amanhã, pode ser que eu queira medir as vantagens que eu posso obter nesse meio tempo. Mas eu sempre espero algo em troca. Né? Mesmo que eu espere só a sua felicidade, já estou esperando algo em troca. Né? O que o Hobbes quer dizer com isso?
ninguém age sem esperar um resultado. É isso que ele quer dizer, né? E no âmbito social, esses resultados eles são um pouco mais palpáveis, né? Então, são uma vantagem, uma aquisição de status, uma melhoria honorífica, eventualmente a própria troca de direitos, né? E assim por diante, ok? Então, assim, o que, que acontece? Esse desenho todo que a gente está formulando, ele está dando para nós as duas primeiras grandes leis, né? Ou três, né? Se nós levarmos em consideração como a coisa está sendo construída. A primeira delas é a procura inevitável e irrefutável da paz. A segunda delas é esse exercício dos contratos, né? Que são esse abrir mão de direitos. E a terceira delas reside especificamente na celebração do pacto, que é um contrato que vem para o futuro. Na realidade, a gente poderia resumir melhor a terceira regra em dizer o seguinte: nós só vamos conseguir construir um universo civilizado se nós formularmos pactos e efetivamente quisermos cumpri-los. Do contrário, não há mais como nós encontrarmos confiança suficiente para que nós tenhamos uma inserção social e para que nós possamos manter, digamos assim, o nosso jogo de relações. Se a própria tradição não se consolidar, se o próprio pacto não se consolidar enquanto tal, não há mais a possibilidade da gente viver em grupo. Então a gente faz basicamente o pacto se cumprir. Então a terceira regrinha seria: o pacto precisa ser cumprido como ele for formulado, né? Em cima dessa terceira regrinha, a gente já deriva outras questões. Por exemplo, olha, tá, mas e quando o pacto não é cumprido, Rafael? Como é que fica a questão? Quando o pacto não é cumprido, nós precisamos entender que tem que haver forças, né? Tem que haver elementos que vão agir sobre esse pacto, né? Geralmente as pessoas elas cumprem os contratos e pactos que elas firmam porque elas têm medo de consequências. Então, a partir desse momento, você passa a precisar da imposição do cumprimento por forças externas. E isso também tem uma arquitetura muito peculiar, né? Porque eu já vou explicar isso com mais detalhes já no finalzinho do vídeo, mas quando a gente fala mais especificamente sobre esse processo de imposição do medo e cumprimento forçoso das relações, a gente tem que levar em consideração um elemento crucial, que é o fato de que se eu mesmo vou impor o cumprimento de um pacto ou de um contrato, pode ser que eu seja abusivo, porque eu tenho muito interesse envolvido na situação. A gente já vai falar mais disso, né? E aqui você já vem para onde isso está acenando, né? Se o Estado é necessário para que haja justiça, porque o Estado é sustentáculo das relações proprietárias e da harmonia, aqui ele já começa a despontar como aquele que vai julgar situações de descumprimento. Tá? Então já vamos ver isso. Veja que outras leis naturais existem. Isso tudo que eu contei para vocês aqui é um resuminho de um capítulo do texto dele. No capítulo subsequente ele vai discutir o que são as leis naturais em sentido efetivo. Ele vai falar assim, olha, por conta disso tudo a gente já pode aduzir uma quarta lei, né? A gente aduz a lei de que tem que existir uma força soberana. E essa força soberana ela está um pouco separada dos mecanismos internos que colecionam relações na sociedade, né? Então, assim, essa soberania, essa disposição soberana, ela envolve a possibilidade de você ter um agente que vai tomar decisões e que vai impor regras, vai servir como julgador de circunstâncias em que a coisa não deu certo, né? Isso também significa que tem que existir dentro desse contexto todo um processo entrecortado de alianças entre esse soberano e o seu grupamento de governados. Por que isso? Porque se não houver essa aliança, se não houver um respeito à figura daquele que julga, não há a possibilidade de você reforçar o pacto. Vejam que é tudo muito racional, né? Eu preciso da paz porque a paz estimula a sobrevivência. Esse negócio é uma ilusão pensar que eu, arrancando tudo à força dos outros, vou ter mais condições de sobreviver, porque vai virar um mata-mata tão intenso que eu não tenho mais segurança para viver minimamente. Em cima dessa paz, isso também significa que quando eu faço concessões de direitos, eu espero concessões de direitos, contrato, né? Faça aos outros como os outros querem, faça aos outros como você quer que os outros façam a você. Também significa que quando eu faço promessas de elementos que vão ser cumpridos no futuro, pactos, eles têm que ser cumpridos como eles foram estabelecidos, para manter essa mesma segurança. E se o pacto for descumprido, se alguém esquecer aspas, ou fingir que não lembra, ou deixar de lado o pacto, tem que haver um agente externo que vai impor sobre esse indivíduo alguma sanção. E daí, pelo medo, ele vai cumprir o pacto, se não cumprir por uma consciência genuína das coisas que ocorrem ao redor dele, né? Então veja que tem uma paixão operando aí, que é o medo, né? No sentido específico, a gente vai criar aqui a figura do soberano e vai estabelecer a soberania. Claro que ele tem que ter, nesse sentido, uma capacidade de ação independente, não pode estar viciado por interesses e também não pode ser forçado pela mão de ninguém. Ele entra em aliança com o seu grupo
e estabelece também a manutenção dessa aliança geral do grupo consigo mesmo, né, dos membros do grupo entre si. O que também significa, nesse sentido, afirmar a impossibilidade total e absoluta de uma revolta contra esse soberano. O que isso significa? Né? Se nós, por exemplo, estabelecemos uma figura soberana que vai fazer juízo, mas também permitimos que cada indivíduo, de repente, por não gostar do resultado de um julgamento, se rebele contra esse julgamento, contra a autoridade que o fez, contra a regra que está estabelecida, contra a decisão tomada, estamos basicamente dizendo que nós podemos efetivamente trazer para o terreno da luta as circunstâncias gerais que nos permitem entrar em contraste numa sociedade. O que a gente fez basicamente foi transportar o conflito daquela situação original para uma situação em que nós confrontamos aquela força de decisão, aquele juiz agora. Isso significa basicamente que nós inutilizamos todo o processo que fizemos até aqui, só enchemos de instrumentos uma situação que inevitavelmente volta a ser uma situação de guerra, de conflito. Por isso ele vai dizer assim, não importa a situação em que você se envolva, a ideia de se revoltar contra esse soberano é completamente inconcebível. Significa dizer que se você se revolta contra ele, você está desestruturando tudo que acontece ao redor. Então você não pode escolher, não é uma decisão sua. Você necessariamente tem que respeitá-lo, você necessariamente tem que aceitar essa força externa. A disposição dos homens não é suficiente para que eles criem seus próprios regimes, suas próprias regras ou seus próprios governos. Percebam que é uma leitura bastante conformista do estado de coisas, muito diferente do que nós pensaríamos dentro de uma realidade de um Estado de direitos, por exemplo, né? Que a gente está falando propriamente de um Estado soberano. Né? O que significa isso dentro desse contexto, então? Significa dizer, portanto, que para a formulação de um regime justo tem que existir propriedade, tem que existir soberano e tem que existir uma conformação às decisões desse soberano. Ok? A partir daí a gente está capacitado para de fato discutir o que é justiça, né? Já que a gente estabeleceu o terreno dela. Pacificação, contratos e pactos respeitados. Dentro desses contratos e pactos respeitados, a possibilidade de estabelecer um conjunto de relações que levem ao abrir mão de direitos mutuamente, né? Esse abrir mão de direitos mutuamente. Esse abrir mão de direitos presume propriedade, e essa propriedade é necessária para construir o elemento justiça. Da mesma maneira, o Estado soberano é necessário para construir o elemento justiça. Nessa organização, nós temos algumas maneiras pelas quais nós falamos de justiça. Nós às vezes falamos sobre justiças como atributos dos seres humanos, né? Então justiça dos homens, como ele fala lá, né? Perdoem o homens, né? Na realidade seria justiça dos seres humanos, né? Mas a linguagem dele, né? Sendo a linguagem de 1600, acaba sendo aí dessa natureza, né? E uma justiça de ações. Então a gente vai aplicar o termo justiça quer sobre seres humanos, quer sobre suas ações. Quando a gente aplica sobre seres humanos, a gente está basicamente falando sobre os atributos de nobreza e coragem desses seres humanos. Então, um ser humano que nós consideramos justo, ele opera, ele vive por paixões e princípios que o fazem ser nobre, que o fazem ser corajoso, por exemplo. Isso é a justiça para ele. Agora, quando aplicamos justiça sobre ações, então nós dizemos ações justas ou ações injustas, nós estamos falando especificamente sobre as virtudes e os vícios. Né? E o Hobbes ainda fala, esse é o nosso alvo primordial, porque a ideia de nobreza e coragem é um atributo muito íntimo, na verdade. Né? Elas são atributos muito íntimos. A nossa intenção é atingir de imediato, atingir como um raio, as concepções de virtude e vício, que são basicamente elementos da justiça considerados dentro da realidade de costumes. Né? Então, aquilo que ele fala como justiça dos costumes, essa justiça dos costumes diz respeito a virtudes e vícios nas ações dos indivíduos e, portanto, vão falar sobre comportamentos virtuosos ou viciosos. Né? Então, ele está aqui basicamente pegando os elementos que estavam constituídos lá atrás na filosofia clássica e está convertendo para uma nova realidade, percebam bem. Né? Então a gente já não está mais falando lá sobre, por exemplo, coragem ou sabedoria, etc, como virtudes, mas a gente está falando sobre as qualidades inerentes de uma ação como virtudes ou vícios. E ele vai mais além, ele fala assim, olha, uma pessoa não deixa de ser justa necessariamente porque ela agiu mal, tá? Às vezes uma pessoa justa pode cometer equívocos, então ela teve na realidade uma atitude viciosa, acabou caindo num vício, né? Assim como uma pessoa injusta pode agir com virtude, então ela pode ocasionalmente agir com justeza ou com injustiça, mesmo sendo uma pessoa justa ou injusta, invertendo assim o papel, mas isso não a descaracteriza, né? Ela continua contemplando, ela continua tendo aquele atributo de justiça nela.
né? Continua vivendo por essas paixões e filtrando por bom senso, discernimento, né? Ela continua tendo essa sabedoria que lhe é inerente, né? Essa capacidade racional. Agora, o que significa falar sobre virtude e vício? Geralmente, quando nós cometemos atos de injustiça, nós cometemos atos de injustiça, evidentemente, sempre contra outras pessoas. E esse ato de injustiça contra o outro fere o outro em suas prerrogativas, remove dele aquilo que lhe pertence por direito, né? Aquilo que de repente é sua propriedade, ou de alguma maneira fere esse indivíduo por desrespeitar a troca que foi estabelecida antes, fazendo com que ele abra mão de coisas e não tenha uma resposta. Isso nós vamos chamar de injúria. Tá? Então a injustiça é, para Hobbes, o cometimento de uma injúria contra outra pessoa. Né? Injuriados, o que significa estar injuriado? Estar injuriado, você fica injuriado quando fazem alguma coisa contra você. Né? E de forma completamente injustificada. Isso é uma injúria. Né? E ele vai dizer assim, essa injúria, ela estabelece então a natureza daquilo que é injustiça, né? Daquilo que é injusto. E por conta da necessidade de correção e reconstituição dessa injúria, nós conseguimos conceber dois jeitos de enxergar o desfazimento, né, o ocasionamento dessa injúria e o desfazimento dela. Um desses jeitos é quando não há uma contraprestação adequada para algo, para uma concessão feita. Então, Rafael foi lá e entregou o livro, mas não recebeu a grana. Né? Essa injúria ela tem uma característica específica chamada comutatividade. Né? O que é a comutatividade? A comutatividade ela é representada pelo valor equivalente de prestações e contraprestações. Então, o livro tem um valor. O que é justo nesse sentido? O que não injuria ninguém? Que eu vendo o livro pelo preço que eu comprei. Né? Ele vai dizer isso não é tão simples assim, porque o valor do livro ele não vai ser dado pelo valor da compra do livro, ou pelo valor de produção do livro, mas pelo valor que as pessoas engajadas na relação atribuem ao livro. Ah, mas é um livro muito especial, não quero me livrar dele, senão pelo triplo do preço que paguei por ele. E aí a pessoa fala, não, mas ele é muito importante para mim também, eu pagaria até o quádruplo, e aí a gente negocia. Né? Mesmo assim, ele vai dizer, é uma compensação de valor. O valor é o valor do livro. Tá? Então, comutativo é aquilo que diz respeito ao valor daquilo que é propriedade na mão de um e da resposta que o outro está disposto a dar para obter a concessão desse direito de propriedade. Notem, isso é bem importante, vai afetar o direito civil de novo, é concessão do direito de propriedade. Quando eu vendo o livro, vocês vão aprender isso lá em direito civil, em direitos reais, eu não estou cedendo o livro, eu estou cedendo meu direito de propriedade sobre o livro. E lógico, com isso eu estou fazendo a tradição do livro também. Né? Mas a tradição é consequência da concessão do direito de propriedade. Tá? E aí tem um segundo jeito de você injuriar alguém, que é, por exemplo, você não oferecer uma distribuição adequada de elementos, de recursos, segundo aquilo que cada um merece. E isso é chamado de justiça distributiva. Sabe quando fazia aquelas brincadeiras na sala de aula, nas rodas, lá quando é criança ou em família? Então, por exemplo, tem irmãos lá e daí um irmão recebe um doce, o outro também tem que receber. Isso é justiça distributiva. Né? E é injurioso que você receba menos do que você merece. Só que tem uma distinção fundamental. Se a justiça comutativa acopla o valor ao próprio objeto, a distributiva, por outro lado, acopla o recebimento, acopla, a concessão feita àquilo que é considerado mérito do indivíduo. E aí o Hobbes fala assim, o mérito ele é curioso, porque o mérito não é aquilo que você conquista pura e simplesmente por si mesmo, o mérito é atribuído pelo outro a você. Então pode ser que você faça, se arrogue mais mérito do que o outro te dá, ou menos mérito do que o outro te dá. Então existe essa desregulação. E ele fala, a distributividade opera assim, ela existe sempre numa relação de terceiro. Alguém vem e oferece para você os recursos que você vai ter. Nesse caso, a justiça comutativa ela é feita como? Ela está, sobretudo, na relação do contrato e do pacto e na correção do contrato e do pacto pelo juiz, pelo julgador, ou, no caso da justiça distributiva, nós temos um agente, que é esse terceiro, um soberano, um Estado, que vai distribuir recursos de acordo com o que ele entender que as pessoas merecem. Ele vai dizer assim, a justiça comutativa ela é compensação. A justiça distributiva, porque o mérito é atribuído a outra pessoa, é dado graciosamente, é um ato de graça. Então, assim como o direito está para a justiça comutativa, para essa realidade das compensações e do contrato, a justiça distributiva, né, a ideia de equidade, ela está para o ato gracioso, para o ato de graça. Sim?
E ele está aqui comparando com a graça divina. Ele ainda faz uma crítica aos escolásticos. Ele vai dizer assim: nós temos dois jeitos então de encarar a relação. Uma relação é meritória, a outra relação é compensatória. Só que a gente nunca sabe com qual a gente está lidando quando a gente vai falar, por exemplo, da relação com Deus. A gente sabe que a gente não pactua nada com Deus, né? Mas a gente não sabe exatamente como é porque os termos são muito confusos. E ele desiste desse assunto. Depois ele vai voltar a fazer uma crítica mais pontual e específica sobre isso, né? Mas ele, num primeiro momento, desiste dessa discussão, dizendo: eu não vou entrar aqui nesse campo porque os escolásticos são muito confusos, eles não têm clareza do que esses termos significam. A gente só sabe que a gente não entra em pacto com Deus, né? Porque seria um absurdo entrar em pacto com Deus, né? Fala ele. Veja, ele vai dizer para nós assim: dentro desse contexto nós conseguimos derivar tantas outras leis, né? Então uma das primeiras leis que nós vamos derivar a partir de todo esse universo é a chamada lei da complacência, né? Para haver a graça tem que haver complacência. O que significa esse ser complacente? Significa que no teu ato gracioso você oferece a coisa para o outro sem que você possa oferecer exigências extenuantes sobre esse indivíduo também. A complacência significa inclusive às vezes abrir mão de determinadas prerrogativas até sem receber nada em troca, por mais que isso seja absurdo, mas esperando no ato de complacência que essas ofensas possam ser desconstituídas e possam ser deixadas de lado. É você esquecer uma ofensa que sofreu. Da mesma maneira, o princípio do perdão, que diz assim: olha, quando você consegue finalmente a tua compensação dentro do contexto específico de uma injustiça cometida, de uma injúria sofrida, negócio é você deixar aquilo que foi compensado como sendo pacificação e perdoar. Veja que a complacência não exige a compensação. Perdão sim, né? Então se você perdoa, você já recebeu a tua compensação, contente-se com ela e perdoe. Por quê? Porque a partir do momento em que você continua a manter a raiva, o ódio contra o indivíduo que te fez algo, você está estendendo a luta. Da mesma maneira, se o indivíduo fez algo para você e não esquece, não foi complacente, não perdoou, você abrir mão significa que você entrou em um desnível com ele. Então agora existe um estado de luta que está reservado e que tá, veja que a cada passo que a gente dá, o estado de guerra volta, só que ele volta cheio de nuances e cheio de detalhes muito mais doloridos e difíceis, né? Então, assim, o que acontece? Se você não faz nem esse, existe uma regra que é fundamental, que é a regra de que nós vamos acabar querendo nos vingar se nós alimentarmos o ódio. Ele vai dizer: a vingança, ela é um terreno muito complicado, muito poroso, porque ela literalmente estende para as ações sociais todo aquele estado de confrontação, de luta que existia antes. Melhor coisa que você pode fazer na realidade é refutar o ódio, refutar o rancor e deixar de lado e não agir pela vingança, porque ela vai deteriorar todas as outras relações, então ela não pode ser aceita no meio social, né? Mais do que isso, é necessário entender também que para que haja complacência, perdão e para que não haja vingança, nós precisamos entender que nós somos todos originalmente portadores das mesmas prerrogativas. Isso é muito engraçado porque como o Rousseau faz uma crítica dizendo que na realidade em Hobbes nem todo mundo é igual, apesar dele dizer que é, e de fato o Rousseau está certo, a gente passa a considerar a leitura, né, o Rousseau tem razão no que ele diz, a gente passa a considerar que o Hobbes abertamente admite a distinção entre indivíduos, e não é assim, né? O problema é que essa base da igualdade de privilégios ela não funciona muito bem quando a gente vai falar sobre a visão dele de justiça distributiva. A graça, ela estabelece diferença entre indivíduos. Nós devemos entender a igualdade de privilégios não, portanto, na mão do soberano e na mão desse ato gracioso, diante desse ato gracioso, mas apenas na medida das nossas próprias relações contratuais, né? O Rousseau ele fica furioso com isso, ele não aceita essa ideia. Mas isso tudo conforme, então veja que aqui a gente já tem, basicamente a gente está formulando aqui um jogo que vai chegar lá pelas tantas ele chega até a 16 regras diferentes aqui, né? O que me interessa aqui está nesse âmago, que são 8, 9 regras diferentes aí que nós temos, e eu quero que essas regras fiquem consolidadas num primeiro momento, tá? Porque elas vão levar especificamente à formação das relações de poder e Estado. Veja, nós levamos em consideração que o ato gracioso parte sempre daquele que é supremo e que tem poder sobre os demais. Esse indivíduo ele é externo a essa relação toda que está acontecendo, que nós vamos convencionar chamar contrato social, e ele, por conta disso, é capaz de julgar externamente sem afetar seus interesses. Eu tinha dito que ia voltar a isso no fim do vídeo. Por que eu insisto nessa ideia? Porque se uma pessoa, se um indivíduo tem interesse específico na confecção, na organização de certas respostas, na organização de certas estratégias, essa pessoa que está ligada a esse fundamento, ela pode tensionar a aplicação das regras, pode tensionar os juízos feitos, para que esses juízos sejam desconstruídos e de alguma maneira levem ao atingimento dos seus interesses, transformando assim o próprio modelo
próprio contrato em si numa forma sofisticada e disfarçada de guerra, o que não pode acontecer, né? Por isso, esse monarca, esse soberano, ele tem que ser supremo, ele tem que estar alijado desse contrato e ele não pertence à mesma cadeia de relações. Aí ele pode, efetivamente, nessa posição superior, ele pode servir como judicador, digamos assim, né? Desculpe o termo acidentado, mas faz questão de usar esse termo justamente pela ideia de judicar, não significa julgar, mas judicar, né? Significa colocar dentro de determinado, a partir de certo julgamento, decisões sobre indivíduos. Então não é decidir sobre um litígio específico. E nesse sentido de judicar, ele pode administrar o equilíbrio de situações de comutatividade rompida, né? Então pode fazer o papel do juiz, mas também pode oferecer uma redistribuição de recursos, méritos, honras e assim por diante, de acordo com sua leitura do mérito de cada indivíduo. E aí ele entra com esse ato gracioso, né? Claro que para que isso aconteça, só ele tem essa liberalidade suprema de exercer o poder. Entende-se que esse indivíduo não vai, inclusive, exercer prerrogativas no sentido específico de destruir, predar ou abusar de seu povo, quem dera, né? Mas é o que o Hobbes coloca num primeiro momento em defesa da monarquia central, né? E aí, por conta desse exercício, por conta desse movimento, a ideia desse monopólio de exercício da violência cria uma determinada imposição, e aí, lógico, que não existe mais entre os indivíduos essa possibilidade que nós vimos ali no modelo de impossibilidade de revolta. Por fim, esse indivíduo ele passa a ser, como o próprio Hobbes vai colocar lá no segundo livro, a imagem de um deus terreno, né? O que isso significa? Ele vai dizer que o soberano, o Estado, ele é como se fosse um deus terreno, guardando poderes finais de decisão sobre tudo que acontece dentro dos seus limites e das suas fronteiras. Mais do que isso, esse deus terreno é como um monstro supremo que na materialidade tem um corpo invencível e que é temido por todos. Qual um Leviatã, como ele aparece na Bíblia, né? Só a gente vê lá a descrição do Leviatã. Ele é o monstro mais temido porque só Deus consegue limitá-lo. Ele vai dizer assim, justamente por isso o Leviatã está ali estabelecido. Ele é um Deus terreno, né? Que tem essa capacidade de decidir, gerir e formular elementos, situações a seu bel prazer, né, como bem entender, geralmente, lógico, inclinado para o bem das pessoas. Isso no cidadão ele vai falar com mais detalhes, né, que um monarca que é consciente, sábio e adequado, ele vai agir sempre em favor dos seus súditos, nunca em desfavor deles, né, porque ele também tem, se ele tem algum interesse em ver a nação dele florescer, para ele também ficar protegido, né, mas ele não vai se envolver nos interesses e na abertura dessas liberalidades de uma maneira específica. Ele é aquele que não pode, em hipótese alguma, abrir mão de prerrogativas. Ele tem que ser a incorporação original e fundamental dessas prerrogativas dentro da relação de Estado. Beleza? Então aqui a gente tem o desenho, veja, a gente geralmente estuda esse finalzinho em Hobbes, né? O que eu quis fazer aqui foi tentar construir com vocês uma teoria da justiça. Como eu disse para vocês, a disciplina é teoria da justiça, então não vou ficar só no âmbito específico da formação do Estado, mas usar a formação do Estado para tentar entender qual concepção de justiça se encaixa em cada momento e diante de cada mentalidade filosófica. Beleza? Seria mais ou menos essa ideia. Na sequência eu já vou apresentar para vocês agora uma discussão sobre John Locke, como John Locke organiza a ideia de governo, revisitando alguns dos textos dele sobre o assunto. Tá? Aqui em Hobbes a gente ainda tem uma discussão que viceja, né, que vai ser radicalizada em outros autores, notadamente aqueles considerados como membros de uma relação filosófica chamada de patriarcalismo, né? E aí eles vão defender a ideia do monarca como sendo um pai que governa indivíduos. Essa discussão ela vai ser travada principalmente no Locke, que no final do século XVII, durante a Revolução Gloriosa, que é resultado de todo esse movimento político que está acontecendo aqui, vai restabelecer, redesenhar as relações políticas, né? E através da conquista de Guilherme de Orange, né, de Guilherme III, vai tentar desenhar de uma maneira mais específica um novo contexto para leitura das relações políticas e das relações jurídicas. Tá? Então é isso que nós vamos ver na sequência, e ele vai fazer para nós aqui a mediação entre Hobbes e Rousseau de alguma maneira. Beleza? É isso aí, pessoal. Qualquer coisa, por favor, me procurem. Cuidem-se, lembrem-se que vai ter mais vídeo, daqui a pouquinho tem revisão para a prova de vocês também, beleza? Qualquer coisa, por favor, estamos aqui, né? Deem um toque para a gente, cuidem-se muito e Deus abençoe. Aquele abraço, galera.